fala que Deus manda que o povo se arrependa. E o texto começa dizendo assim: no 8º mês do 2º ano de Dario, o rei da Pérsia, o Senhor Deus falou com o profeta Zacarias, filho de Malaquias e neto de Ido. O Deus Todo-Poderoso mandou que ele dissesse ao povo o seguinte. Tá bom o áudio aí para vocês? Tá. Eu, Senhor, fiquei muito irado com os seus antepassados. Portanto, agora eu digo a vocês: voltem para mim, e eu, Senhor Todo-Poderoso, voltarei para vocês. Não sejam como os seus antepassados, que não deram atenção aos profetas antigos quando eles anunciaram esta minha mensagem. O Senhor Todo-Poderoso ordena que vocês deixem de ser maus e que abandonem as suas maldades. Mas eles não me obedeceram. E agora, onde estão os seus antepassados? E será que aqueles profetas ainda estão vivos? Por meio dos meus servos, os profetas, eu mandei mensagem e avisos aos antepassados de vocês, mas eles não deram atenção e por isso foram castigados. Então eles se arrependeram e disseram: ó Senhor Todo-Poderoso, fez o que tinha decidido fazer e nos castigou por causa dos nossos pecados. Ele fez o que merecíamos. Diga graças a Deus. Graças a Deus. O contexto histórico desta passagem do livro de Zacarias. Zacarias é o profeta do fim do cativeiro babilônico de 70 anos. Ele já está no fim, os 70 anos já tinham passado. E Deus levanta Zacarias para profetizar que o tempo do cativeiro, o tempo do castigo havia passado. Se nós olharmos um pouco atrás, o profeta Jeremias, principalmente Jeremias, e nós estamos estudando Jeremias na escola bíblica. Para você entender a Bíblia, você precisa participar e estar inserido na história e aprender da palavra. Então, para os irmãos que estão ouvindo na EBD, Jeremias, ele está profetizando, ele está chamando o povo ao arrependimento. Ele está dizendo: olha, se arrependam, porque senão vai vir um tempo de dificuldade, vai ter um tempo difícil. Então Zacarias está avisando o povo, mas o povo não deu ouvidos a Zacarias. Pelo contrário, tentaram até apedrejar Zacarias, prenderam Zacarias, caluniaram Zacarias. Ninguém deu ouvidos à mensagem que Zacarias estava trazendo, de uma mensagem de arrependimento, uma mensagem da chamada de atenção para aquele povo. E o povo não deu ouvido. E aí a Babilônia vem, invade Jerusalém, e
e leva o povo de Judá em prisão para a Babilônia. Jerusalém é destruída, o templo é destruído, os muros que cercavam a cidade de Jerusalém, que fala de proteção, que fala de força da cidade, esses muros são derrubados, os portões são derrubados e queimados, e o templo é colocado abaixo, ele é derrubado. E a casa de Deus, que era tão gloriosa, ela é saqueada. Todos os utensílios de prata, de ouro, tudo que era precioso dentro do templo, os babilônios levaram. E o povo perdeu a sua morada, perdeu o seu país e perderam a sua liberdade, porque não deram ouvidos ao Senhor. Deus tem a sua pedagogia para trabalhar com o seu povo. E às vezes Ele permite que calamidades e situações nos assolem para que os nossos olhos se abram, para que a gente não se perca e não perca a coisa mais preciosa da nossa vida. Diz uma passagem bíblica que é melhor perder o olho do que entrar no céu sem um olho do que perder a vida. É melhor entrar no céu sem uma perna, se ela te faz pecar. Esse é o contexto. É melhor perder o olho se ele te faz pecar do que perder a vida, a salvação. É melhor perder uma perna entramando no céu do que perder a salvação por causa de uma perna que quer continuar vivendo e caminhando uma vida de pecado. Então Deus usa da sua pedagogia para nos ensinar e para nos mostrar que Ele não quer nos perder. Ele não quer nos perder. E desde o profeta Jeremias, passa-se 70 anos, e aí vem Zacarias. E Zacarias vai falar a uma outra geração, porque a maioria daquela primeira geração, imagine, quem tinha 20 anos, mais 70 era o quê? 90, né? Então, se alguém tivesse vivo por 20 anos lá na Babilônia, já ia estar com 90 anos. Se alguém tivesse 30, ia estar com 100 anos. Então, praticamente, aquela geração de adultos que saíram presos e cativos, eles morreram na Babilônia. E somente os seus filhos e os filhos dos seus filhos que nasceram na Babilônia regressaram para Jerusalém. E aí Zacarias começa o texto dizendo que o Senhor ficou muito irado com os seus antepassados, com o que eles fizeram. Deus ficou chateado, ficou irado. E ele diz: portanto, agora vocês, voltem para mim, e eu, Senhor Todo-Poderoso, voltarei para vocês. O que ele está dizendo? Vocês, nós que estamos aqui, nós não
sério risco de que essa referência de homem cometer um erro, cometer uma falha, você corre um sério risco de abandonar a fé e se decepcionar. Eu estava deixando a pastora Zana agora lá na faculdade e a gente vinha comentando no carro. Eu não sei se vocês viram um post no Instagram do pai do pastor, o pai do pastor do Jesus Cop, como é o nome dele? O pastor Josué, aquele que é da minha família. Já assistiu o Jesus Cop aí, não? Eu assisto, mas não sei o pai dele. Não. Do Sei. Douglas Gonçalves. Ah, o Douglas. Douglas eu conheço. O pai dele, o Josué Gonçalves, que é uma referência nacional fora do Brasil em relação ao cuidado com a família. E ele estava em um momento de férias, ele e a esposa de férias, na praia, e ele fez uma chamada de vídeo com a esposa para falar daquele momento que estavam felizes ali, e ele estava sem camisa, só sem camisa. Ele fez, o vídeo pegou aqui mais ou menos só o seu peito, a esposa dele estava de roupa de praia, mas não de biquíni, mas normal, e ele fez a chamada de vídeo, postou no Instagram, postou aquele momento dele com a esposa, uma coisa normal, simples. Não sei se vocês viram, mas aí, meu irmão, deu algumas horas depois, o povo caiu matando em cima, crucificando ele. Como é que pode? Um pastor fazer um vídeo sem camisa. E aí começaram a falar uma série de bobagem, uma série de coisas. E, gente, você vai pra praia, tu vai o quê? De gravata? É, de terno. Tá doido? Tu vai tomar banho de calça jeans na praia? Vou nada. Irmão, eu fui passando isso em dezembro, eu botei meu short aqui e tinha uma camisa mais ou menos. Não que eu queria mostrar o corpo. Aí, olha, eu fui, tinha bem. Mas ali são muito quase para de ninguém parece mesmo, porque lá ia com a minha esposa. Eu tô lá só de bermuda, boto uma bermuda. E às vezes sem camisa mesmo, eu tô lá com uma de praia. Não é pecado, não. Entendeu? A mulher, claro, a mulher também vai botar um comentário, não sei o quê, mas veste o maiô, bota o maiô, mas você está na praia, você está num momento de lazer com a sua família. Com a sua família. E aí condenaram o pastor José Gonçalves por causa desse post. E teve gente que até se escandalizou por causa disso. Mas sabe o que é isso? É que o homem, ele tem dificuldade em perdoar. E ele gosta muito de usar, de querer julgar e ser juiz de coisas que nós não fomos chamados para ser juízes. Davi foi muito inteligente quando ele pecou, e o profeta deu duas opções para ele, né? Falou: Davi, Deus é tão bom contigo que ele vai te dar duas opções. Tu prefere cair na mão dos teus inimigos, cair nas mãos dos homens e eles apliquem o castigo em você, ou tu prefere cair na mão de Deus? Davi nem pensou duas vezes e falou: eu prefiro cair nas mãos de Deus, porque eu sei que Deus, ele é misericordioso e compassivo, mas o homem não é. Para matar. O homem não é misericordioso. E para que a gente pratique a misericórdia, a gente precisa estar muito cheio do Espírito Santo, muito cheio de Deus. Então, para você se proteger e se blindar, eu não estou dizendo que você não vai buscar olhar e tentar enxergar Cristo na vida de alguém. Isso nós precisamos praticar, fazer e viver
que não deram atenção aos profetas antigos quando eles anunciaram esta minha mensagem. E aí o Senhor Todo-Poderoso, Ele dá uma ordem. Ele ordena que vocês deixem de ser mal, parem de praticar a maldade e que abandonem as suas maldades. Mas eles não me obedeceram. E agora, onde estão os seus antepassados? Ele está dizendo, olha, eles não deixaram a maldade. Eles não se arrependeram. O arrependimento deles foi um arrependimento falso. Jesus disse para aquela mulher bem adultéria: cadê os teus acusadores? Eles foram embora. Então levante-se, vá e não peques mais. Jesus fala para aquele homem lá no tanque de Betesda: o que você quer? Aí Jesus diz: eu quero ser curado, eu estou aleijado, tem 30 anos, 38 anos que eu estou aqui. Jesus: levante-se, seja curado agora. Aí Jesus disse agora: toma a tua cama, vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Sabe, uma das coisas que nós precisávamos e precisamos praticar de uma forma urgente na nossa vida é ter temor ao pecado, é ter pavor contra o pecado, é ter, sabe, repúdio contra o pecado, é não aceitar o pecado na nossa vida, é parar de olhar para o pecado do outro e olhar para o meu pecado, para a minha condição de pecador. Jesus disse: ei, antes de você olhar para o pecado do teu irmão, tira a trave que está nos teus olhos. Olha para si, para a sua condição como pecador, para que sim, depois você possa, de uma forma amorosa, julgar o pecado do teu irmão, não a pessoa. Nós não devemos julgar a pessoa, mas nós devemos julgar o pecado. Porque se você vê o teu irmão cometendo pecado e não ajudar ele a se livrar do pecado, você está sendo compassivo com aquele pecado, e a vida daquela pessoa pode ser cobrada das suas mãos, se ele morrer no pecado. Então, qual é a instrução de Deus? O que nós devemos fazer? Não julgar, não dizer: ei, rapaz, não sei o que, tu vai para o inferno, seu sem vergonha. Não, mas dizer assim: meu irmão, de uma forma amorosa, vamos conversar. Você conhece tal, olha, esse pecado pode lhe causar isso, pode destruir a sua vida, pode destruir seu ministério. Se arrependa, meu irmão, se volte para o Senhor, abandone isso, abandone essa prática, não aceite esse pecado na sua vida, não aceite que o pecado te controle, que o desejo te controle, sabe, de uma forma amorosa, não julgando a pessoa, eu volto a frisar, mas julgando a prática, o pecado. E aí você está livrando a sua mão. Se a pessoa aceitar a tua mensagem, a Bíblia diz que você ganhou um irmão, uma vida para Cristo. Mas se ela não aceitar a tua mensagem e não se converter e não se arrepender, o sangue daquela pessoa não será cobrado das tuas mãos. E isso vale para o irmão que nós estamos percebendo, você sabe que está em pecado, e para aqueles que nós estamos falando de Jesus lá fora.
Glória a Deus. E a mesma missão de Cristo está em nós. Nós não estamos aqui, nós não fomos levantados para julgar, mas para salvar, para levar o evangelho da salvação, o evangelho da reconciliação, o evangelho da paz. Mas se a pessoa não aceitar, então você deixa ela ir, e aí você vai falar para outra. Amém? Amém. Glória a Deus. Essa é a vontade de Deus para nossa vida. Aleluia. É isso que Zacarias está falando a essa geração. Olha, os 70 anos acabaram. É tempo de voltar para Jerusalém. Mas não voltem da mesma forma. Não voltem a fazer os mesmos pecados, as mesmas práticas. Porque eu quero abençoar você. E eu vou abençoar você. Aleluia. No capítulo 2, e a gente vai falar de uma forma bem prática, e depois nós vamos entrar em oração. Eu recebi agora a mensagem, essa semana eu recebi a mensagem do irmão, pedindo para a gente orar pela mãe, ela está internada. Eu já fui até visitar ela na segunda-feira, lá no Hospital Geral. Ela está internada, em estado bem grave. E agora eu recebi uma mensagem da nossa irmã Kelly. O esposo dela está sendo entubado agora, vai passar por uma cirurgia. Eu entendi mais ou menos o que falou, que ele estava trabalhando e uma telha caiu e bateu em cima do olho dele. E parece que o olho dele vazou. Está bem grave. Ele estava aqui, foi transferido, está em São Luís, foi transferido para fazer essa cirurgia lá em São Luís. E parece que a cirurgia vai ser feita agora. Está bem grave a situação dele. E eles pediram a nossa ajuda em oração. E nós vamos orar daqui a pouco, após essa mensagem aqui encerrar. O capítulo 2 de Zacarias diz assim: tive ainda outra visão. Vi um homem segurando uma fita de medir e perguntei: aonde você vai? Ele respondeu: vou medir Jerusalém, para saber o seu comprimento e a sua largura. Então vi que o anjo que havia falado comigo ia saindo. Nisso outro anjo veio se encontrar com ele, e o primeiro anjo disse: corra depressa e diga ao rapaz que está com a fita de medir: Jerusalém terá moradores novos, e haverá tantas pessoas e tantos animais morando lá, que não será possível construir uma muralha em volta da cidade. Vamos dar um ponto aqui e a gente parte para a segunda parte. Glória a Deus. O que eu falei? Zacarias está profetizando para essa geração que vai voltar do cativeiro. E ele está dizendo: olha, não cometa os mesmos pecados. É tempo de voltar. É tempo de reconstruir aquilo que foi perdido, aquilo que foi queimado, aquilo que foi destruído. Chegou o tempo de reconstruir. Ele tem essa visão de um rapaz, de um anjo lá pedir, como se fosse um construtor viesse aqui fazer uma medida para a gente construir umas paredes aqui, ou fazer uma obra aqui, para ele fazer o orçamento da obra. E o anjo estava lá medindo Jerusalém, porque os muros tinham sido derrubados, as portas tinham sido queimadas. E aí esse anjo foi lá medir para falar da reconstrução. E ele fala primeira coisa que ele diz é que não será possível construir uma muralha em volta da cidade. Quando ele vai medir na visão, ele percebe que não tem como construir a muralha em volta da cidade, porque a abundância seria tão grande, a prosperidade seria tão grande, que a
Aleluia. Uma profecia, de repente, para nós aqui. O que o Senhor está dizendo? Olha, não se preocupem em construir muralhas. O que muralhas falam? Muralhas físicas. Fala de proteção. Fala do homem querer criar situações para ele se proteger. Muralhas naquela época era proteção contra a invasão de inimigos, contra inimigos querendo invadir. Mas ele está falando aqui, olha, não adianta vocês construírem essas muralhas, porque elas também não serão suficientes. Quando os inimigos vierem, eles vão conseguir ultrapassar, eles vão vencer você. Então essa muralha não dá para ser construída por mãos humanas, não dá para ser construída pela inteligência, não dá para ser construída pelo seu trabalho apenas, não dá para ser construída de uma forma física. Estão entendendo? Amém. Não dá para ser construído simplesmente com a nossa força humana, mesmo que a gente queira. Para a gente encher essa igreja, por exemplo, não dá para a gente fazer só com a nossa força. Não dá para a gente ganhar vidas para Jesus. Tem milagres acontecendo nesse lugar, só vindo para o culto, só orando dentro do culto, só orando quando a gente está na igreja, só lendo a palavra quando a gente está dentro da igreja. Não dá para você transformar a sua casa, transformar lá na sua cela, transformar a sua vizinhança, fazendo só o que você está fazendo de forma natural. Não dá. Quem vive só no natural vai colher só coisas naturais. Mas quem ultrapassa o natural e começa a viver uma vida no sobrenatural de Deus, vai colher o sobrenatural na sua vida. Aleluia. Tem muita gente querendo o sobrenatural, querendo o impossível, querendo alcançar lugares inimagináveis, transformações, mudanças, mas vivem uma vida no natural. E o que é uma vida no natural do crente? É ver um culto, fazer uma oraçãozinha aqui rápida, ler um trecho da Bíblia, não jejua, não vem na EBD, não vem no culto de ensino, vive uma vida normal, natural. O resultado dessa vida é uma vida natural. Nem vai para frente, nem vai para trás. Aquela vida mais ou menos. Mas quem quer viver o sobrenatural de Deus, quem tem sonhos, quem quer alcançar outros níveis, é necessário fazer aquilo que é fora do natural. Irmão, aí você tem que acordar de madrugada, dobrar o joelho, buscar o Espírito Santo. Você tem que se debruçar na palavra. Não sou eu, não entendo. Aqui no nosso santuário a gente tem culto conhecendo a palavra. E nós estamos numa série poderosa de mensagens. Nós já falamos no nome de Jesus. Nós já falamos do poder do sangue de Jesus. Sexta-feira agora a gente vai falar do poder do amor. Então a gente está numa série de mensagens poderosas. A gente tem a escola bíblica dominical pela manhã, culto da manhã, e a gente está debruçado na palavra. A gente tem mensagens diretas de Deus nesse lugar. A gente teve conferência da palavra. A gente teve ontem escola para professores de EBD. Então não tem desculpa para dizer que eu não entendo a palavra, porque aqui dentro nós temos subsídios. Ontem os jovens estavam reunidos aqui, Bíblia, café mais Bíblia, estão fazendo algo diferente, fora da Bíblia. Então, o nível que nós queremos alcançar é o nível de sacrifício que nós temos que estar disposto a sacrificar, para sair do natural, para ver somente as coisas naturais. A gente precisa elevar o nível. É a oração, é a palavra, é o jejum,
fazer com as minhas forças. Olha o que o Senhor diz. Pois o Senhor Deus promete, que Deus fala, Ele promete que Ele mesmo será como uma muralha de fogo em volta de Jerusalém, e que Ele morará na cidade e ali mostrará a sua glória. Aleluia. Meu irmão, quando eu li essa palavra, Glória a Deus. eu dobrei os meus joelhos e eu falei assim: Senhor, levanta, Senhor, essa muralha de fogo ao redor da minha casa. Você acredita? Eu estava nesta madrugada, por volta de 2 e pouco da madrugada. Está lá no grupo, eu botei tudo. 2 e pouco. Estava orando, buscando ao Senhor, em batalha espiritual, pela minha casa, falando: Senhor, eu ouvi essa palavra muralha de fogo, eu achei que não tinha na Bíblia. Eu fui procurar e de repente o Senhor me dá essa palavra, diz assim: olha, eu prometo, ou é uma promessa, que Ele mesmo será como uma muralha de fogo. Ei, Deus, Ele é uma muralha de fogo na sua vida. Aleluia. O Espírito